Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai iniciar nossa leitura e discussão do capítulo 12 do Guyton, que traz como título a interpretação eletrocardiográfica das anormalidades do músculo cardíaco e do fluxo sanguíneo coronariano, análise vetorial. Bom, esse é um capítulo um pouco denso. Para isso a gente vai fazer uma leitura e uma discussão bem detalhada de cada parágrafo para que assim a gente possa compreender no final como um todo. Então vamos começar. Pela discussão do capítulo 10 sobre a transmissão do impulso pelo coração, é óbvio que qualquer variação desse padrão de transmissão pode causar potenciais elétricos anormais em volta do coração e, consequentemente, alterar os formatos das ondas no eletrocardiograma. Por essa razão, muitas anormalidades sérias do músculo cardíaco podem ser diagnosticadas pela análise dos contornos das ondas nas diferentes derivações eletrocardiográficas. Lá no capítulo 10, então, a gente viu aquele padrão de condução que existe no coração. Então, esse padrão gerado pelo sistema de condução cardíaco vai ser responsável pela corrente elétrica que vai percorrer o coração e assim, no eletrocardiógrafo, gerar o registro das ondas no eletrocardiograma. Se houver alguma lesão ou algum mecanismo que altere aqueles potenciais elétricos que percorrem o coração, então altere a corrente elétrica que está percorrendo o coração, isso também vai alterar a leitura pelo eletrocardiógrafo. Assim, as ondas do eletrocardiograma serão também alteradas. Então, existem algumas anormalidades onde apenas pelo registro do eletrocardiograma a gente pode verificar que existe uma anormalidade ali naquele coração. Para isso, a gente tem que entender todos os aspectos que envolvem o eletrocardiograma, todas as análises vetoriais que envolvem a criação desse eletrocardiograma para conseguir entender que aquele eletrocardiograma está normal e o que nele que está normal. Então a gente vai começar com princípios da análise vetorial dos eletrocardiogramas. Uso de vetores para representar potenciais elétricos. Antes de poder compreender como as anormalidades cardíacas afetam os contornos do eletrocardiograma, deve-se inicialmente estar totalmente familiarizado com os conceitos de vetores e de análise vetorial aplicados nos potenciais elétricos dentro e em volta do coração. Várias vezes no capítulo 11 foi apontado que as correntes cardíacas seguem em direção particular pelo coração, em dado momento durante o ciclo cardíaco. Um vetor é uma seta que aponta na direção do potencial elétrico gerado pelo fluxo de corrente com a ponta voltada para a direção positiva. Também, por convenção, o comprimento da seta é traçado em proporção à voltagem do potencial. Então, aqui a gente já tem informações importantes que a gente tem que levar em consideração, que são esses vetores que vão ser desenhados de acordo com a corrente que percorre o coração e a análise que a gente vai fazer em cima desses vetores. Então, o vetor, o que é? Então, ele vai ser uma seta que está apontando em direção ao potencial elétrico. Então, ela vai ser uma ponta que está em cima do caminho que o potencial elétrico está traçando, com sua ponta voltada para a direção positiva. Então, isso aqui está até marcado em uma letra mais itálica, devido à importância da gente sempre lembrar disso, que a ponta dessa seta desse vetor, ela vai estar sempre apontada para a direção positiva. E também, por convenção, o comprimento vai ser proporcional à voltagem do potencial. Isso quer dizer que se essa seta do vetor for uma seta longa, a voltagem do potencial vai ser uma voltagem maior. Se for uma seta menor, se esse vetor for representado por uma seta menor, a voltagem também correspondente a esse potencial também vai ser uma voltagem menor. Portanto, são aspectos chaves que a gente sempre tem que lembrar. A ponta vai sempre estar voltada para o lado positivo, então para a direção do mais, e a proporção vai se condizer o comprimento com a voltagem.
vetor resultante no coração em qualquer momento dado. A figura 12.1 mostra, pela área sombreada e os sinais negativos, a despolarização do septo ventricular e de partes das paredes endocárdicas apicais dos dois ventrículos. Então aqui a gente tem a figura 12.1 com o vetor médio de ventrículos parcialmente despolarizados. Então inicialmente a gente vai ter aqui essa parte mais escura, né, que é o septo ventricular, então ele vai estar despolarizado. Enquanto a porção das paredes ventriculares e a porção distal do ápice cardíaco ainda estão polarizadas. Então o processo de despolarização está percorrendo esse sentido do septo ventricular em direção às paredes ventriculares e em direção ao ápice, sendo que o septo ventricular e a porção proximal está despolarizada e as paredes e o ápice distal ainda está polarizado. Nesse momento da excitação cardíaca, a corrente elétrica segue entre as áreas despolarizadas dentro do coração e as áreas não despolarizadas fora do coração, como indicado pelas longas setas elípticas. Então aqui é o caminho que a corrente elétrica está fazendo. Então ela está saindo da área despolarizada e indo em direção às áreas polarizadas. Então é criada essa onda elíptica, essa longa seta elíptica correspondente à corrente elétrica gerada ali por esse processo de despolarização que está ocorrendo. Alguma corrente também segue dentro das câmaras cardíacas diretamente das áreas despolarizadas em direção às áreas ainda polarizadas. Então aqui a gente tem dentro das câmaras cardíacas, dentro dos ventrículos, uma seta também que sai da região despolarizada e segue para a região polarizada. Então são essas pequenas setas dentro da câmara cardíaca que também indicam a corrente elétrica existente ali dentro dos ventrículos. No geral, muito mais corrente segue para baixo, da base dos ventrículos em direção ao ápice do que para cima. Então a gente vê aqui proporcionalmente muito mais corrente, pelo tamanho da seta a gente pode verificar que está havendo muito mais corrente vindo da base do coração, lembrando que a base do coração corresponde ali às regiões dos átrios, aproximadamente, e o ápice é a ponta ali dos ventrículos. Então, a maior corrente que está existindo está vindo da base do coração e indo para o ápice. E existe essa corrente existente dentro das câmaras cardíacas que está indo praticamente em sentido oposto, mas elas são muito menores. Então, pelo tamanho da seta, a gente verifica que a maior proporção de corrente existente nesse desenho está saindo dos ápices e indo em direção à base. Portanto, o vetor somado do potencial gerado nesse instante particular, chamado vetor instantâneo médio, é representado pela longa seta preta traçada pelo centro dos ventrículos na direção da base para o ápice. Além disso, como a corrente somada tem quantidade considerável, o potencial é grande e o vetor é longo. Então, em preto, a gente tem esse vetor médio. Então, em vermelho, a gente tem um vetor que segue da base para o ápice e esse vetor em sentido contrário dentro das câmaras cardíacas. Esse vetor médio vai ser o resultado da somatória dessas direções opostas desses dois vetores. Como a predominância é em direção da base para o ápice, o vetor médio, o vetor resultante, vai ser representado por essa seta preta que está nesse sentido da base para o ápice. Então, a gente vê o tamanho dele resultante porque a maior parte da corrente elétrica é representada por essas longas setas vermelhas, então também o potencial existente aqui corresponde a um valor alto. Por isso, é um vetor médio muito comprido e com a sua ponta apontando para o lado positivo.
A direção de um vetor é definida em termos de graus. Quando um vetor está exatamente na horizontal e direcionado para o lado esquerdo da pessoa, diz que ele está na direção de 0 grau, como mostrado na figura 12.2. Desde o ponto de referência zero, a escala dos vetores gira em sentido horário. Quando o vetor é vertical e vem de cima para baixo, tem direção mais 90. Quando se estende do lado esquerdo ao direito da pessoa, ele tem direção de mais 180. E quando vai de baixo para cima, tem direção de menos 90 ou mais 270. Então aqui a gente tem a figura 12.2 com os vetores traçados para representar potenciais de vários corações diferentes e o eixo do potencial, expresso em grau de cada coração. Então, se a gente tem esses vetores seguindo direção da direita para a esquerda, então aqui a gente tem a direção 0 grau. Se é percorrido, né, 1/4 de volta, aí a gente tem os demais valores. Então 90 graus, 180 graus e aqui 270 ou menos 90, de acordo com a direção que a seta vai estar apontando. No coração normal, a direção usual do vetor durante a propagação de onda de despolarização pelos ventrículos, chamado vetor QRS médio, é por volta de mais 59 graus, que é representado pelo vetor A traçado no centro da figura 12.2, na direção mais 59 graus. Isso significa que durante a maior parte da onda de despolarização, o ápice do coração permanece positivo em relação à base, como discutido adiante nesse capítulo. A gente viu na figura 12.1 aquele vetor gerado e aqui o vetor médio do coração. Então, o vetor médio do complexo QRS, que é a seta que representa o processo de despolarização ventricular, ele vai ser dado, né, em corações normais por esse eixo representado mais 59 graus Celsius. Então, ele vai em sentido da base do coração para o ápice, sendo a base mais negativa e o ápice mais positivo devido ao processo de despolarização, né, que ocorre dos átrios para os ventrículos e se dá nessa direção de aproximadamente 59 graus, porque a gente lembra que o coração ele está em direção mais esquerda e mais voltado, né, ao seu ápice para o lado esquerdo. Assim, o vetor resultante vai percorrer esse caminho de despolarização que vai gerar esse vetor que vai ter como medição os 59 graus. Isso em corações normais. E assim a gente encerra esse primeiro vídeo. É um pouquinho denso esse conteúdo, mas a gente vai aos poucos e vai destrinchando. Ao longo dos próximos vídeos também vai ficando mais fácil de compreender toda essa significação do eixo e dos vetores da análise vetorial. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o próximo vídeo para a gente continuar e aprofundar o nosso estudo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, comentário, sugestão ou crítica pode ser deixado aqui nos comentários. Siga a gente no Instagram e no mais. Até o próximo vídeo.